Boa tarde. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Em apreciação às atas da reunião da audiência pública do dia 7 de novembro de 2023, da reunião deliberativa extraordinária do dia 28 de novembro de 2023, fica dispensada a leitura das atas no termo do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa de número 123 de 2020. Em votação, as atas. Aqueles que aprovam, permaneça como se acham. Aprovado. Comunicamos que os seguintes parlamentares encaminharam escusa em razão de ausência aos eventos realizados por esta comissão, que constarão nessa ata, conforme determinada no artigo 44 do Regimento Interno da Casa. Primeiro deputado, Zezinho e Silvia Ayampi, reunião deliberativa do dia 28 de 11 de 2023. Deputado Amon Mandel, Silvia Ayampi, reunião deliberativa do dia 21 de 2023. Cientificamos ainda que a constatação desse documento, informação sobre a aprovação no dia 28 de 11 de 2023, das seguintes atas. Reunião de audiência pública realizada no dia 24 de outubro e no dia 9 e 21 de novembro. Reunião deliberativa extraordinária do dia 21 de novembro. Antes de começar essa comissão da Amazônia, povos originários e tradicionais, que tem responsabilidade direta de tratar dos determinados assuntos de povos e comunidades tradicionais, presta total solidariedade ao ocorrido, situação que ocorreu em um óbito no território Chacriabá, nesse último final de semana, levando a uma fatalidade, uma morte e 9 jovens indígenas detidos. Também essa comissão, uma semana após a morte do grande autor saudoso Nego Bispo, neto de Dona Joana, a quem se referenciava, quantas pessoas não se inspiravam em Nego Bispo? Filho da Caatinga, lavrador, poeta, tradutor, autor, cientista, estudou até o seu ensino médio fundamental completo e fez parte da primeira geração da família em sua mãe até acesso à alfabetização. Desde muito cedo, Nego Bispo envolveu com sua habilidade de traduzir sentimentos e sabedorias na vivência de parentes e vizinhos, com a outra linguagem. O autor quilombola, de modo significativo em 2007, a colonização de quilombos, modo significado em 2015, são diversas autorias, do conhecido como Nego Bispo. Nego Bispo prestou uma valiosa contribuição para a compreensão e preservação da cultura e identidade quilombola, apresentando ideias e desafios de conceitos tradicionais. Suas reflexões e ensinamentos, quem não conhece fala, não é preciso somente ser decolonial, mas contracolonizar. Antônio Nego Bispo fez sua passagem 7 dias antes do seu aniversário. Completaria 64 anos no próximo dia 10 de dezembro. Pela sua importância para o pensamento nacional, para a luta quilombola tradicional e para a valorização dos conhecimentos tradicionais. Antônio Nego Bispo, sua gigantesca contribuição para a superação à nossa tão sociedade colonial. E, para finalizar, quem não conhece o poema de Nego Bispo, fogo que queimou Palmares não queimou Canudo. Fogo que queimou Palmares nasceu outros Canudos. Fogo que queimaram Canudos nasceu Caldeirões. Fogo que queimaram Caldeirões nasceu Pau de Colher. Fogo que queimaram Pau de Colher nascerão e continuaram a nascer tantas outras comunidades que vão continuar nascendo e não vão ser queimadas, porque mesmo queimando a escrita, não consegue queimar a oralidade. Mesmo queimando os símbolos, não conseguem queimar seu significado. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a nossa ancestralidade. Antônio Nego Bispo, para repensar a colonização. E tem um convido para, solicito aqui, deputado Dorinaldo, para trocar de presidência, enquanto eu aprovo o requerimento de minha autoria. Boa tarde a todos e todas. Item 01, requerimento número 91 de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização do seminário externo sobre a retomada da terra-mãe, localizada no município de Betim, Minas Gerais. Para encaminhar a favor, perdão.
A deputada. Já ia passar para os encaminhamentos. Com a palavra, a requerente. Muito obrigado, senhor presidente. Essa audiência se faz de extrema necessidade. Já fui também no território em Betim, um território de retomada por vários indígenas, e a necessidade de fazer essa escuta sensível, sobretudo povos indígenas que estão no contexto urbano, mas que estão também lutando pelo seu território. É uma comunidade onde tem uma situação de extrema violência. Eu, que sou do estado de Minas Gerais, mas Betim está perto da região metropolitana de Belo Horizonte, é um outro município, e se faz necessário essa escuta, sobretudo nós, na responsabilidade de parlamentar, mas não somente a nossa responsabilidade de parlamentar, mas levar os órgãos necessários. Me comprometo nessa audiência aqui, já também fazendo a convocativa para vários convidados, Ministério dos Povos Indígenas, Direitos Humanos, Comissão de Direitos Humanos Estadual, para vários entes e órgãos necessários para fazer essa escuta e os devidos encaminhamentos. Mais algum deputado ou deputada que deseja encaminhar? Em votação o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 2, requerimento número 92 de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização da audiência pública para tratar sobre povos indígenas Tapaxó e Tapaxó, este nome aqui, residentes em territórios atingidos pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, causada pela mineradora Vale. Para encaminhar a requerente. Muito obrigado, presidente. Se faz necessário, eu que sou subrelatora da Comissão Externa de Repactuação, Brumadinho e Mariana, acabei de chegar da COP. É importante discutir sobre a questão das mudanças climáticas, mas é importante discutir, sobretudo, nós, Partido Federação, PSOL e Rede, que é autor do PL, que tipifica crime de ecocídio no país. E quem não sabe quando matou o Rio Doce, quando matou o Rio Paraupeba. Esse povo que, quando matou o seu rio, matou não somente o rio. Dona de Janeira, do povo Krenak, diz: matou o nosso modo de comer, o nosso modo de pensar, e se faz de extrema necessidade, inclusive agora está discutindo a repactuação. Estamos falando que não dá para falar de transição climática justa sem pensar a repactuação em termo integral para essas comunidades atingidas. Eu fiz uma diligência na bacia do Rio Doce, escutando comunidades indígenas e quilombola, mas agora se faz necessário também escutar as comunidades do Rio Paraupeba, sobretudo nessa necessidade de povos que vêm passando por um momento de adoecimento mental e cancerígeno causado pela mineração. Então é importante as audiências, essa comissão, agradecer inclusive outros parlamentares, essa comissão é a comissão que mais realizou audiências públicas nos territórios. Nós precisamos transferir o parlamento, porque o parlamento precisa ser paralelo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada. Mais algum deputado ou deputada para encaminhar? Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 3, requerimento número 93, de 2023. Deputada Célia Chacriabá, que requer a realização de diligência junto aos povos indígenas em territórios atingidos pelo rompimento das barragens de Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho, Minas Gerais. Deputado tem 3 minutos para encaminhar. Muito obrigada, senhor presidente. Assim como o teor do último requerimento, se faz necessário, as comunidades são diferentes situações, ao mesmo tempo que nós achamos que, pelo nosso tempo, a nossa temporalidade, é difícil deslocar para esses lugares onde existem muitos municípios. Imagina só eles que não têm nem o direito de ser escutados. Eu fui na cidade de Macacos e também na região de Itabira. Muitas pessoas têm um índice de suicídio muito alto, porque sequer é escutado. Macacos, as pessoas não sorriem mais. Vocês já imaginaram uma cidade onde as pessoas não sorriem, porque a sirene, o alarme liga toda noite ou toda manhã, e eles sem saber se podem acordar vivo? Então, essa audiência é para também fazer essa escuta sensível sobre o atual momento também que esses povos vivem diante da ameaça da mineração.
Muito bem. Mais algum deputado ou deputada deseja encaminhar? Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 4, requerimento número 94 de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização de um seminário para tratar de violações de direitos nas comunidades Tejuco, em Brumadinho, Minas Gerais. Para encaminhar, a deputada tem 3 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Aos demais presentes aqui, deve estar pensando. É que o ano foi curto demais para realizar todas as audiências, então estamos aqui aprovando os requerimentos, inclusive de audiências que serão realizadas no próximo ano seguinte. Temos uma pauta extensa de enfrentamentos na relação das mudanças climáticas e, sobretudo, das tragédias e crimes também ocorridos na questão ambiental e do que tange também aos povos e comunidades tradicionais. No estado de Minas Gerais, em torno de 68% das comunidades mais atingidas são povos e comunidades tradicionais e, sobretudo, comunidades quilombolas. Isso para dizer que, quando falamos da questão ambiental, precisamos também falar de racismo ambiental. Por isso, se faz necessário a aprovação desse requerimento para a realização dessa importante audiência. Obrigado, senhor presidente. De nada, deputada. Mais algum deputado ou deputada que deseja encaminhar? Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 5, requerimento número 95 de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização de audiência pública para debater o acordo de Escazú, a proteção de defensoras e defensores de direitos e os povos e comunidades originárias e tradicionais. Para encaminhar a favor, a deputada Célia, por 3 minutos. Senhor presidente, poderia repetir o item? Muito bem. Olha, um calhamaço aqui. Paciência. Eu atrapalhei aqui. Só para dizer que temos aqui um longo e extenso número de requerimentos. A deputada Célia requer a realização de audiência pública para debater o acordo de Escazú, a proteção de defensores e defensores de direitos e os povos e comunidades originárias e tradicionais. Para encaminhar a favor, deputada Célia, por 3 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Quem não conhece o acordo Escazú já está prontíssimo para ser votado aqui na casa. É um acordo muito importante que prevê a proteção não somente de defensores de direitos humanos, não somente de defensores ambientais, mas, sobretudo, proteger quem protege. Essa é a linha do acordo Escazú. Acabamos de chegar da COP, teve um importante seminário na COP tratando também do acordo Escazú. O deputado Amon foi relator em uma das comissões também sobre o acordo Escazú e nós precisamos fazer toda a pressão para que ele seja aprovado. O acordo Escazú hoje é tido como um dos maiores projetos de referência para pensar a proteção de direitos humanos, sobretudo povos que estão sendo ameaçados em seus territórios, sobretudo povos que sofrem diversas violações de direito e, sobretudo, povos que também são refém das violências ocasionadas pela questão territorial, assim como apontado no relatório da CPT. Hoje, a FUNAI completou 56 anos e hoje estávamos relembrando da morte de Dom e Bruno. Então, para que mais corpos não sejam derrubados, é importante essa regulamentação pelo acordo Escazú e, por isso, se faz necessário essa importante audiência, até para as pessoas entenderem qual é o teor do acordo Escazú. Nós temos trago aqui várias pessoas para discutir em outras comissões e, por isso, também achamos importante essa comissão da Amazônia, povos originários e tradicionais, na realização dessa importante audiência pública. E gostaria de convidar os demais parlamentares também a subscrever esse requerimento. Subscrevo, senhor presidente. Muito bem. Mais algum deputado ou deputada que deseja encaminhar? Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 6, requerimento 96 de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização de audiência pública para tratar com o tema de financiarização da natureza e impacto sobre territórios indígenas e de povos e comunidades tradicionais. Para encaminhar a favor, deputada Célia, por 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. A financiarização, ou também conhecido como a estrangeirização dos territórios brasileiros e da natureza, é pauta desse debate, sobretudo os povos que vêm sendo atingidos, e não somente os povos indígenas, porque quando falamos, inclusive, de floresta, do Cerrado, da Amazônia, da Caatinga, do Pampa e do Pantanal, da Mata Atlântica, é dizer que nesses lugares tem gente. Em julho desse ano, o secretário geral da ONU esteve no Brasil e foi um relatório assustador, onde vários povos foram violentados, sobretudo nessa situação de financiarização da natureza. Então, nós estamos aqui, inclusive, nesse relatório, traz alguns números, mas não vou me ater aqui na escrita desse relatório, mas a importância também de nós, povos indígenas, discutir sobre esse tema, sobretudo nós que estamos discutindo bioeconomia, e tem dados reais também que, por exemplo, o desmatamento na Amazônia, ano passado, em torno de 52%, fez com que diminuísse o PIB em 10%, caro deputado. Isso quer dizer que a destruição está custando muito mais caro para a economia. E nós queremos discutir também sobre a financiarização da natureza. Gostaria de convidar mais parlamentares a debruçar também sobre esse tema. Também subscrevo, senhor presidente. Bem. Mais algum deputado que deseja encaminhar? Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 7, requerimento 97/2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização do seminário externo sobre a proteção do meio ambiente e dos povos indígenas e comunidades tradicionais da Serra da Serpentina, Minas Gerais, ameaçada pela mineração, sobretudo pelo projeto Serpentina na Vale. Para encaminhar a favor, a deputada Célia Chacriabá, por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu já estive na região, lá de Itabira, discutindo sobre esse projeto da Serpentina, e que vai atingir diversas comunidades, mas não somente comunidade, algumas nascentes. A região é potencial em água, é potencial em cachoeira, é uma das regiões com maior índice de suicídio. Isso para dizer que, inclusive, a mineração no estado de Minas Gerais representa em torno de 4%, enquanto a cultura representa em torno de 7%. As comunidades onde vai ser atingida por esse projeto está numa preocupação muito grande, porque não está havendo processo de consulta, e vai dar para encher cerca de 470 mil vagões de trem por ano, se esse projeto for aprovado. Então, a importância de fazer também essa escuta para que povos que vão ser diretamente atingidos, possam ser escutados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada. Mais algum deputado ou deputada que deseja encaminhar? Tudo bem, deputado Paulo Guedes, subscrito. Subscreve. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 8, requerimento número 98 de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização do seminário externo sobre os impactos socioambientais da exploração do lítio no Vale do Jequitinhonha. Para encaminhar a favor, deputada Célia Chacriabá, por 3 minutos. Eu sou do norte de Minas Gerais. Minas Gerais, por inteiro, tem 853 municípios. E o norte de Minas Gerais, que é potencial em povos e comunidades tradicionais, mas, no entanto, caro deputado, eu tenho até convidado parlamentares de outra região também conhecer nosso estado de Minas Gerais, o projeto conhecido como Vale do Lítio. Não bastasse Minas Gerais passar por um grande enfrentamento de exploração e, sobretudo, de morte de vários rios causado pela mineração, agora está tendo um leilão também chamado do projeto Vale do Lítio, leiloando 14 cidades do norte de Minas Gerais, num projeto que é ecocida e sequer faz a escuta sensível de povos, comunidades tradicionais que serão diretamente atingidas, nascentes que serão atingidas. Era uma audiência para ser realizada, inclusive, até o final do ano, mas queremos aprovar ela aqui nesta comissão para poder realizar no início do ano que vem, com a presença de vários ministérios responsáveis, com a presença do Ministério Público Federal, mas, sobretudo, das comunidades que serão atingidas. Inclusive, nessa oportunidade, pré-solidariedade ao povo do Jequitinhonha, que é uma região semiárida, que tem sido mais árida do que nunca, e onde bateu recorde na temperatura nos últimos dias, 42,8 graus. Isso precisa dizer que, quando trata de mudança climática, os territórios que mais sofrem são aqueles que estão na região semiárida brasileira. Peço também que os demais
parlamentares que gostariam de subscrever, também subscrevesse esse requerimento. Deputado Paulo Guedes, subscreve. Mais algum deputado ou deputada que deseja encaminhar? Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Vou tentar agilizar. Item 9, requerimento número 99 de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização do seminário externo sobre a proteção do meio ambiente e das comunidades quilombolas da região do Cerro, Minas Gerais, gravemente ameaçada pela mineração. Para encaminhar a favor, a deputada Célia Chacriabá, por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Minas Gerais são mais de 1.000 comunidades quilombolas. Esse ano eu fui em 24, mas não dei conta de ir nas 24, e por isso se faz necessário a aprovação desse requerimento para a realização de audiência para escutar as comunidades quilombolas da região do Cerro, que também vem passando várias ameaças causadas pela mineração. Fazer essa escuta sensível a diversos territórios é de extrema necessidade para gerar também um relatório qualificado de escuta. Obrigado, senhor presidente. Nada, deputada. Mais algum deputado ou deputada que deseja encaminhar? Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Requerimento, item 10, requerimento número 100 de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização de diligência no município de Grão Mogol, em Minas Gerais, para verificar a situação do povo tradicional geraizeiro do Vale das Cancelas. Para encaminhar a favor, deputada Célia Chacriabá, por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. É um território de comunidade geraizeira que vem atingido diretamente também pela mineração. Não tem havido processo de consulta livre, prévia, informada. Há uma tentativa, inclusive, de cooptação de lideranças. E a importância, enquanto essa comissão da Amazônia, povos originários e tradicionais, é da Amazônia, mas nós sabemos que povos, comunidades tradicionais, também se trata de vazanteiros, geraizeiros, pescadores artesanais, e a extrema importância dessa audiência, inclusive, de várias lideranças de comunidades tradicionais quilombolas que estão na rede de proteção de direitos humanos, porque vem sofrendo diversas ameaças na região. Então, convido também os demais parlamentares a assinar esse requerimento junto para a gente realizar essa importante audiência. É uma das regiões com maior concentração de comunidades quilombolas no norte de Minas Gerais. Muito bem. Mais algum deputado ou deputada que deseja encaminhar? Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 11, requerimento número 101 de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização de seminários sobre as ações realizadas por esta Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, bem como pelos demais órgãos relativos à política dos povos originários e tradicionais a nível nacional. Para encaminhar a favor, a deputada Célia Chacriabá, por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de convidar, antes de finalizar a justificativa aqui, para vários parlamentares também subscrever esse importante requerimento. Se trata, inclusive, aqui desse momento de seminário para fazer um balanço das nossas ações desse primeiro ano de comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicional. Muita gente pergunta o que é a comissão. Eu falo, a comissão aqui no Legislativo é como se fosse a existência do Ministério dos Povos Indígenas do Executivo. Nós percorremos 18 estados brasileiros, não foi pouco, mas é importante também pensar a continuidade dessas ações para o próximo presidente ou presidenta que vier assumir no ano seguinte. E é importante demais a realização desse seminário para dizer que nessa comissão aqui também tivemos a presença de povo de matriz africana, povo quilombola, diversas pautas, mas que esse ano se esgota, mas não esgota a nossa capacidade de dar continuidade nesses importantes debates e nesses importantes encaminhamentos. Porque solução é movimento, solução não é mágica, solução é movimento e precisamos dar continuidade a esse trabalho. Gostaria de convidar os demais parlamentares também a subscrever esse requerimento para a realização desse importante seminário de balanço. Tudo bem, deputada. Eu gostaria de subscrever também o requerimento do Orinaldo Malafaia. Mais algum deputado ou deputada para encaminhar? Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 12, requerimento número 102 de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização de audiência pública sobre as violações dos direitos das comunidades tradicionais quilombolas do Campinho, situado no município de Congonhas, Minas Gerais.
Para encaminhar a favor, a deputada Célia Chacriabá, por até 3 minutos. Senhor presidente, eu já realizei diversas escutas, inclusive das nossas assessorias no Estado de Minas Gerais, mas a audiência é um espaço qualificado também de fazer os encaminhamentos necessários, juntamente com os órgãos necessários, mas especialmente essa comunidade quilombola tem uma grave situação de contaminação da água há vários anos e, sobretudo, também de uma poeira causada pela mineração, causando várias doenças respiratórias. Então, se faz necessário dizer que esses impactos não é somente um impacto econômico e cultural, é um impacto também de saúde pública. Então, se faz necessário a realização dessa audiência. Mais algum deputado ou deputada que deseja encaminhar? Só subscrever, senhor presidente. Deputado Paulo Guedes subscreve o requerimento. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 13, requerimento número 103, de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização de seminário externo sobre a situação do povo tradicional geraizeiro do Vale das Canelas, no município de Grão-Mogol. Cancelas? Perdão, Cancelas. No município de Grão-Mogol, Minas Gerais. E que é só pedir atenção que eu sou lá do Amapá, entendeu? Então, Minas Gerais é uma descoberta. Para encaminhar a favor, deputada Célia Chacriabá, por até 3 minutos. Obrigada, senhor presidente. Gostaria também de convidar demais parlamentares a subscrever esse requerimento na realização desse importante seminário. A comunidade de Vale das Cancelas, que vem sendo atingida por diversos projetos ali na região, já faz um grande enfrentamento com a monocultura de eucalipto, faz enfrentamento com outros projetos predatórios, e a importância da realização dessa audiência para a gente pensar soluções em conjunto. Nós sabemos da nossa responsabilidade enquanto parlamentar, mas nós sabemos também que nós somos condutores. E o esforço desse seminário é para levar, inclusive, os poderes também para essa região, para entender qual é esse enfrentamento que diversas comunidades vêm fazendo para pensar soluções conjuntas aos devidos ministérios que ainda não conhecem essa realidade. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum deputado ou deputada deseja encaminhar? Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 14, requerimento número 104. Subscrição, deputado Paulo Guedes. Requerimento número 104, de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer a realização de seminário externo sobre a situação do povo tradicional geraizeiro do Alto Rio Pardo, no município de Indaiabira, Minas Gerais. Para encaminhar a favor, a deputada Célia Chacriabá, por até 3 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. A gente percebe pelo nome das cidades que elas são mais indígenas do que nunca. Itabira, Indaiabira, são cidades do norte de Minas Gerais. Essa audiência se faz necessária para escutar uma comunidade geraizeira do Alto Rio Pardo, comunidade que eu tive ampla participação, enquanto ainda, na época que estávamos junto à articulação Rosalino, para pensar os direitos, sobretudo, é um povo que vive no bioma cerrado. O norte de Minas é grande potencial do bioma cerrado. No entanto, todo o processo da bioeconomia vem sendo ameaçada. Povo que vive do extrativismo, do piqui, do buriti, mas, no entanto, essa bioeconomia vem sendo ameaçada por grandes projetos. A importância de realização dessa audiência e levar os poderes públicos necessários também, sobretudo uma região que é transição também de Cerrado para Caatinga, e nós estamos no momento onde existe uma sensibilidade, o senhor que é da região norte, para falar da Amazônia, essa comissão que é da Amazônia, mas se faz necessário a gente produzir outros deslocamentos também para a proteção de outros biomas e pessoas que moram em outros biomas. Mais algum deputado ou deputada deseja encaminhar? Em votação, requerimento. Aqueles que subscrever. Deputado Paulo Guedes, subscreve. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 15, requerimento número 105, de 2023, da deputada Célia Chacriabá, que requer autorização para impressão do relatório anual das atividades desempenhadas pela Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais no ano de 2023, com a atualização de verbas previstas no ato da mesa número 80 de 2019. Para encaminhar a favor, a deputada Célia Chacriabá, por até 3 minutos. Muito obrigada, senhor presidente.
É importante aqui a aprovação dessa autorização para impressão do relatório anual das atividades desempenhadas por essa comissão, porque é a partir desse documento que nós vamos entender, materializar todas as ações aqui feitas por essa comissão. Agradeço, inclusive, todos os parlamentares aqui, que, independente de partido, sempre deu quórum nessa comissão. Em poucas vezes essa comissão não funcionou por falta de quórum. E a importância das ações dessa comissão, que também é composta por vários parlamentares de diversos partidos, uma comissão de extrema importância, que é a Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, para pensar em debater todas as situações que têm a tratativa de povos e comunidades tradicionais. Então, entendo a importância da aprovação desse relatório. Hoje tudo é digital, mas a materialização desse relatório se faz de extrema importância, inclusive, para que a gente possa levar para outros lugares para conhecer as ações desempenhadas por essa comissão e que no ano seguinte vai ter a continuidade com outra presidência. Gostaria que os demais parlamentares também pudessem se posicionar. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de subscrever. O deputado Paulo Guedes Dorinaldo Malafaia subscreve o requerimento. Mais algum deputado ou deputada que deseja encaminhar? Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. O item 16 do projeto de lei número 6024 de 2019 será retirado de pauta pela ausência do requerente, do relator, perdão, do deputado Ayrton Faleiro, que não está presente no momento. Então, vamos fazer a retirada deste requerimento. Temos mais quanto? Mais último. Bem, último item de pauta, projeto de lei número 1305 de 2022, do deputado Igor Canário, que acrescenta parágrafo ao artigo 2º da lei número 11.738 de 2008, para explicitar a aplicação do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica aos profissionais do Magistério Indígena. A relatora, deputada Célia Chacriabá. Obrigado, senhor presidente. Passa a leitura do nosso relatório, o projeto de lei de número 1305 de 2022, apresentado pelo ilustre deputado Igor Canário, acrescenta o parágrafo do artigo 2 da lei de número 11.738 de 2008 para explicitar a aplicação do piso salarial nacional aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, aos profissionais de Magistério Indígena, conforme despacho de 10/3 de 2023, tendo em vista a edição resolução da Câmara dos Deputados do número 1 de 2023, a matéria redistribuída na mesa diretora, na Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais para análise do mérito, cumprindo os procedimentos esgotados aos prazos, não foram apresentadas emendas à proposição e o relatório, voto da relatora. Este projeto de lei, da autoria do deputado Igor Canário, tem um objetivo de apresentar um novo parágrafo do artigo 2º da Lei 11.738 de 2008, para explicar a aplicação do piso salarial nacional aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica e aos profissionais do Magistério Indígena. Inicialmente, cumpra-se saudar a iniciativa do nobre deputado autor do presente PL, agradecer aqui por essa proposição. É um projeto de lei de extrema importância para os profissionais da educação básica e, sobretudo, o magistério, e pensar a valorização da categoria indígena e para a democratização da educação no país, que ainda é muito marcada pelo racismo e pela desigualdade. O PL, cometendo, acrescenta o seguinte parágrafo do artigo 2º da Lei 11.738 de 2009, inciso 6º, a disposições relativas ao piso salarial de que se trata essa lei são aplicáveis aos profissionais do Magistério Público Indígena, efetivos e contratados temporariamente, apesar do Magistério Público já ser implicitamente contemplado pela Lei 11.738 de 2008, faz-se necessário explicitar que o piso salarial mencionado na lei também agora é aplicada ao magistério indígena. Conforme consta na justificação do projeto de lei, lamentavelmente, a notícia de que a contratação de profissionais para a atuação do magistério indígena não tem respeitado obrigatoriamente o pagamento do piso salarial nacional
profissional estabelecido na Lei 11.748 de 2008. A justificação ainda apresenta exemplo concreto dessa exclusão do magistério indígena, do piso salarial nacional e do edital da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Obviamente, não existe motivo legal para que o magistério indígena seja excluído do piso salarial nacional, assegurado em lei, conforme já constatado. Tal interpretação atenta contra a própria Constituição Federal de 1988, a qual garante aos povos indígenas e tradicionais a manutenção de suas cosmovisões, modo de vida, o que significa a necessidade de assegurar a educação pública e básica, diferenciada, devidamente valorizada. A educação escolar indígena se dá unidades constituídas nos territórios indígenas, ou seja, escolas que são situadas nas terras indígenas, permeadas por suas culturas, a qual tem realidade singular a partir de cada povo, de cada língua, demandando uma pedagogia própria, respeitando as especificidades, a singularidade etnocultural de cada povo, comunidade específica, quadro de docente, observando os princípios constitucionais da Base Nacional Comum e dos princípios que orientam a educação brasileira. Na estruturação do funcionamento das escolas indígenas, reconhecida as condições e possuidores de normas e ordenamento jurídico próprio, com ensino intercultural, bilíngue, visando a valorização plena da cultura dos povos indígenas e a afirmação da manutenção da diversidade étnica. Por tudo isso, podemos afirmar que a educação escolar indígena tem especificidade e demanda maior no preparo da dedicação de profissionais escolar que se envolve em seus próprios aprendizados, como diz o texto constitucional mencionado no artigo 10, que serão fixados conteúdos mínimos para ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum, respeitando os valores culturais, artísticos, nacionais, regionais, o inciso 1, o inciso 2, que trata do ensino fundamental regular, será ministrado em língua portuguesa, assegurando às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e os processos próprios de aprendizagem. Destaco aqui nesse texto. Diante do exposto, por nenhum prisma, é possível sustentar a não aplicação do piso nacional à educação, assegurando pela Lei 11.748, ocorrido na prática, se faz necessário a presente proposição legislativa, assim como expresso na justificação do PL 1305 de 2022, para que essa indevida interpretação não nos propere a apresentar o presente projeto de lei, explicitando obrigatoriamente a aplicação do piso nacional à categoria de magistério indígena. Feita tais considerações, estamos plenamente de acordo com o mérito do projeto 1305 de 2022, saudando mais uma vez o ilustre autor na razão pela qual damos parecer e pugnamos pela sua aprovação. Aqui é a leitura do nosso relatório e, mais uma vez, saudar essa importante iniciativa. Eu, que sou fruto da escola indígena, entrei na escola indígena, Paulo Guedes, lá no norte de Minas Gerais, em 1996, não faz cálculo aqui da minha idade, 1996, e sou fruto exatamente dos professores que atuaram no magistério indígena. E só foi possível pensar os profissionais exatamente porque foi a formação do magistério indígena que proporcionou essa atuação, condicionando o seu profissionalismo. Então, gostaria aqui da aprovação desse importante relatório no dia de hoje. Em discussão, o parecer. Inscrito o deputado Eduardo Veloso. Presidente, eu queria pedir vista desse processo. Presidente, Vista concedida. quero também pedir vista do processo. Vistas concedidas. Pode discutir ainda? Não? Acabou? Bem, último item de pauta, eu queria apenas parabenizar o projeto de lei do deputado Igor Canário e a relatoria da deputada
Célia Chacriabá. De fato, eu quero aqui externar o nosso acordo, né, e completo satisfação de ter um projeto como esse, porque nós sabemos exatamente a dificuldade que o magistério indígena sofre e tem nos nossos territórios, principalmente na Amazônia. Então, portanto, é de suma importância, tem todo o nosso apoio, porque nós sabemos o que representa essa dificuldade, por exemplo, de exercer o magistério dentro de uma comunidade indígena. No Amapá é a mesma dificuldade logística e, portanto, é no mínimo razoável que a gente consiga igualar esses direitos entre o magistério que está na cidade e o magistério exercido dentro das comunidades indígenas. Então, quero parabenizar aqui o autor do projeto de lei e a nossa relatora, deputada Célia Chacriabá. Também registrar a presença da delegação terena, que veio participar do Festival Indígena, que acontece dias 13 e 14 de 12 agora. Sejam muito bem-vindos aqui e bem-vindas na nossa Comissão de Povos Originários e Amazônia. E finalizamos aqui. Algum requerimento? Deputado Paulo. Só quero também parabenizar o relatório da deputada Célia Chacriabá. Conheço de perto, né, toda a sua trajetória, né? Nós que somos conterrâneos, nascemos no mesmo município de São João das Missões. Assim como ela também tive muita dificuldade, fui alfabetizado aos 11 anos de idade e conheço como ninguém a dificuldade de viver num território sem acesso à educação, sem acesso a tantas coisas. E a presença da Célia aqui hoje como deputada federal mostra a importância de dar oportunidade. Ela soube, né, como ninguém, ocupar esse espaço e hoje nos representa com muita dignidade todos os povos indígenas do nosso querido país. Parabéns, Célia, pelo relatório. Conte sempre com o nosso apoio. Muito bem. Solicito a presença da nossa presidenta, retornando aqui depois desse passeio por Minas Gerais e pela Amazônia também. E parabenizar, viu, porque nós temos um trabalho intenso, deputada, e agora a senhora conseguiu adiantar muita coisa dos requerimentos aqui nesse finalzinho de exercício legislativo. Parabéns. Mais uma vez agradeço aqui, deputado Dorinaldo, que presidiu, parlamentares aqui presentes, também nesse dia de hoje. Já estamos em uma das semanas, penúltima semana aqui também dos funcionamentos das comissões, a importância desse momento também para a aprovação dos requerimentos e, sobretudo, agora também vai ter a realização do importante seminário. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a ordem do dia, antes convocando para hoje, logo após o encerramento desta deliberativa. Queria só reiterar aqui, obrigado, presidente. Em relação ao projeto, né, que foi hoje retirado de pauta, o 6024 de 2019, eu gostaria, estou entrando com um pedido de uma audiência pública. Eu acabei de vir da reserva Chico Mendes, estive lá esse final de semana, para uma ação, inclusive estou destinando mais de R$1 milhão para a construção de um posto de saúde lá dentro da reserva. E eu gostaria que esse assunto é de uma relevância lá para o nosso estado e eu gostaria de, antes deles voltar à pauta, que nós fizéssemos uma audiência pública. Então, eu estou entrando com um pedido de audiência pública, para que a gente possa discutir melhor sobre esse assunto. Tá? Era isso. Obrigado, minha presidente. Obrigado, caro deputado. Tenho sensibilidade, já discutimos em outros momentos. Conversamos numa semana, na outra ele já estava lá no território indígena também, além de visitar a reserva Chico Mendes, também teve no território indígena a importância dessa comissão conhecer mais o território. Agradeço também e iremos receber aqui a proposição do requerimento para votar numa próxima reunião deliberativa. Agradeço. Mais algum deputado deseja posicionar? Deputado Paulo Guedes. Deputada Célia, antes da gente iniciar a audiência pública, eu queria fazer aqui um registro muito importante. Nós estamos vivendo a maior seca da história no norte de Minas Gerais.
na nossa terra natal, São João das Missões, e em várias outras cidades da nossa região, já são quase 11 meses sem chover, com registro de perca de produção, de tudo que se plantou naquela região, foi perdido até agora. Dos animais, né, que estão morrendo a cada dia, os relatos dos nossos pequenos agricultores, que nos ligam todo santo dia pedindo providências. Então, quero até te convidar, se você puder ir comigo. Hoje nós temos uma audiência às 4h30 com o ministro Wellington Dias. Vamos estar também na CONAB, vamos estar na Defesa Civil Nacional, em vários órgãos, para que a gente possa discutir com o governo uma solução emergencial para ajudar, né, esses pequenos agricultores do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, que vive essa crise hídrica, né, nunca visto antes na história, quase 11 meses sem chover na nossa região. Então, já fica aqui esse registro importante dessas audiências que vamos ter hoje e amanhã. Ontem eu estive também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, relatando a situação, que se colocou também à disposição para ajudar, e é um momento assim que a gente vai precisar de muita união, e eu já conto com a sua presença, com sua participação e com o seu apoio, para que juntos a gente possa arrumar soluções emergenciais para enfrentar esse período tão difícil que passa a nossa região. Muito obrigado, caro deputado Paulo Guedes. Coloca à disposição, estamos numa agenda apertada esses dias, mas é uma prioridade. Sou do norte de Minas Gerais, o enfrentamento à seca, numa região que é semiárida, onde o povo não tem água para beber, onde levar água na cabeça é uma realidade de muitas comunidades, não somente territoriais, não somente do povo do campo, não somente de pequenos agricultores, mas inclusive até de pessoas que moram na cidade. Muito obrigado por esse encaminhamento, faremos o esforço coletivo necessário, nós que bem sabemos isso, porque somos da região. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a ordem do dia, antes convocando para essa importante reunião de audiência pública para debater os impactos da linha de transmissão de energia em território indígena. Está encerrada a presente reunião.